Olá, nós vamos iniciar mais um bloco de atividades. Esse é o 6º bloco, tá? O período dessa atividade é de 16 de abril a 29 de abril. A nossa unidade temática será números. O objeto de conhecimento estudado, nós temos sistema de numeração decimal, características, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais, representados na forma decimal. Qual habilidade nós iremos estudar? Reconhecer o sistema de numeração decimal como o que prevaleceu no mundo ocidental e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características, base, valor posicional e função de zero, utilizando inclusive a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. Sistema de numeração. Há registros de vários sistemas de numeração durante a história das civilizações. Com a necessidade de contabilizar, o ser humano desenvolveu a ideia de número e a sua representação em algarismos e sistemas de numeração. Acontece que cada povo desenvolveu um tipo de grafia para os números e, consequentemente, houve sistemas numéricos diferentes, com quantidade de símbolos e rigor matemático distintos. Entre os sistemas que se destacam, há o de numeração decimal, que usamos atualmente, mas há também os que foram desenvolvidos por povos como os romanos, egípcios, sumérios, maias, entre outros. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de numeração dos sumérios. O povo sumério, que habitou a região da Mesopotâmia, foi responsável pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. O sistema de numeração desse povo foi o primeiro e muitas vezes é tratado também como sistema de numeração babilônico. Não se sabe ao certo quem foi o povo responsável pelo desenvolvimento do sistema de numeração difundido no Império Babilônico, mas sabe-se que já era conhecido pelos sumérios. O sistema de numeração dos sumérios e adotados pelos babilônicos foi construído com base em 2 símbolos. Aí nós temos aí, do 1 ao 59. Observem direitinho. Quais são as características desse sistema? Nele é possível escrever qualquer número usando 2 símbolos. Os números que representamos em agrupamentos de 60, ou seja, sua base é sexagesimal. É um sistema posicional. Há nele um espaço entre os agrupamentos para representar-se números maiores que 60. Exemplo: cada símbolo, representa 60, nesse caso aí. Então, 3 vezes 60, nós estamos representando aí uma expressão numérica. 3 símbolos representando 60, mais 10, mais 2, que é igual a quanto? 3 vezes 60, 180. 180 mais 10, 190. 190 mais 2, 192. Então, dependendo de onde esteja o símbolo, é que vai representar o número em questão, o número que está sendo trabalhado. Um importante sistema de numeração também é o sistema de numeração egípcio. Os egípcios desenvolveram um sistema de numeração que também possibilitava a escrita de grandes números. No entanto, diferentemente do sistema dos sumérios, ele é posicional. Pessoal, na verdade, nesse texto aí está dizendo que ele é posicional, mas ele não é posicional. Embora existam símbolos específicos para as potências de 10. Para construir-se os números no sistema de numeração egípcio, são utilizados 7 símbolos, e as repetições e combinações desses símbolos tornam possível a expressão de números ainda maiores. E nós temos aí, Esses são os 7 símbolos. Quais são as características desse sistema? Os símbolos são agrupados de 10 em 10. Não é posicional. Cada símbolo é utilizado no máximo 9 vezes. Não existe a representação do número
0. Então, nós temos um exemplo aí. 2 vezes 10, porque esse símbolo equivale a 10, mais 5. Ou eu poderia ter colocado 10 mais 10 mais 5. Então, essa representação equivale a 25. Temos também o sistema de numeração romano. A numeração romana é utilizada até hoje para a representação de séculos. Como se trata de uma representação atual, ela recebeu algumas adaptações no decorrer do tempo. Os algarismos nesse sistema são representados por letras, e cada letra possui um valor. Nós temos aí I equivale a 1, V equivale a 5, X, 10, L, 50, C, 100, D, 500, M, 1000. Para representar números diferentes dos demonstrados, utilizamos repetições dos símbolos. O mesmo símbolo repete-se até 3 vezes. Escrever um símbolo menor à esquerda na numeração romana implica subtração. Por exemplo, o número IV é igual a 5 menos 1, que é igual a 4. Então, IV equivale a 4. Ou o número CD é igual a 500 menos 100. Tá? O C, pessoal, aí representa 100. O valor dele é 100. Lembra lá na tabelinha que nós acabamos de ver? O C representa 100. O D representa 500. Como 100 está à esquerda de 500, então nós vamos subtrair. Vai ser 500 menos 100. Então, CD equivale a 400. Nós temos um exemplo aí. Analisando os símbolos, temos 1000, 1000, 100, 500, 50, 10, 1 e 5. Para símbolos repetidos, realizamos a soma. E quando houver um símbolo menor à esquerda, fazemos a subtração. Então, vai ser 2 vezes 1000, mais 500, menos 100, tá? Porque o 100 veio primeiro, está à esquerda do 500. Então, 500 menos 100, mais 50, mais 10. Aí, no final, nós temos IV. O I equivale a 1, o V equivale a 5. Então, ao invés de somar, nós vamos subtrair, vai ser 5 menos 1. O número encontrado é 2.464. Esse número que nós temos aí representado com algarismos romanos, fazendo a transformação, trabalhando com o nosso sistema de numeração, nós encontramos 2.464. Características desse sistema: não possui representação do zero. Há nele 7 símbolos. Os símbolos menores à esquerda indicam subtração. Vamos ver um pouquinho agora sobre o sistema de numeração maia. O sistema de numeração maia é vigesimal, ou seja, utiliza 20 símbolos diferentes para representar números de 0 até 19. Os maias foram o primeiro povo a utilizar-se de um símbolo para o zero. Observe ao lado. Características desse sistema: é um sistema posicional. Existe uma representação do zero. Nele se utiliza 3 símbolos. O número é representado na vertical e as unidades ficam na parte inferior da representação. É por isso que diz, pessoal, aí, que é um sistema posicional. Dependendo da onde esses símbolos estão no número, é que vai identificar a quantidade de cada um deles, tá? Por isso que ele é posicional. Sistema indo-arábico. O sistema de numeração que ainda utilizamos sofreu algumas adaptações na grafia das letras, porém, ele traz grande facilidade na realização das operações básicas e na escrita. Esse sistema, conhecido também como sistema de numeração decimal ou sistema posicional decimal, possui 10 símbolos para representar os números de 0 até 9.
Nele, a posição dos algarismos é importante. Algarismos posicionados à frente valem 10 vezes mais que os da posição anterior. Trata-se da divisão que nós conhecemos como unidade, dezena, centena e assim sucessivamente. Ele recebe esse nome indo-arábico por ter recebido a contribuição desses dois povos. Ao primeiro deve-se a sua invenção e organização, e ao segundo, algumas adaptações e a propagação desses números pelo comércio. Os 10 símbolos conhecidos pelo mundo todo hoje são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Que são 10 algarismos ao todo. Quais são as características desse sistema? O símbolo 0 é usado para representar a ausência de quantidade. Os agrupamentos são feitos de 10 em 10 para facilitar a contagem. Por isso, esse sistema é denominado decimal ou de base 10. Alguns desses agrupamentos recebem nomes especiais. Veja, nós temos, pessoal, olha só, que 10 unidades equivalem a uma dezena. 10 dezenas equivale a uma centena. E uma centena equivale a 100 unidades. 10 centenas equivale a uma unidade de milhar. E uma unidade de milhar equivale a 1000 unidades. 10 unidades de milhar equivale a uma dezena de milhar, que equivale a 10.000 unidades. O valor do algarismo depende da posição que ele ocupa no número. Por isso, dizemos que é um sistema posicional. Nós vamos ver alguns exemplos, tá? Relacionados a esse sistema posicional. Olha só. Na letra A, nós temos o número 525. O algarismo 5, ele aparece aí nas unidades e nas centenas. Então, nós temos o mesmo algarismo 5, só que em posições diferentes. No primeiro, analisando da direita para a esquerda, nós temos 5 unidades. Tá? E continuando analisando da direita para a esquerda, o outro algarismo 5, que está na terceira ordem, tá? Lembrando que as ordens são contadas da direita para a esquerda. Primeira ordem, segunda, terceira. O 5 está na terceira ordem. Equivale a 5 centenas. Tá? Uma centena é igual a 100 unidades. Então, se aí são 5, vão ser 5 vezes 100. 5 vezes 100, 500. Tá? Então, é o mesmo algarismo 5, só que está em posição diferente, em lugar diferente. Na letra B, 2.220. Mas continuando, analisando da direita para a esquerda. Olha o algarismo 2. Ele se repete 3 vezes, porém, com valor posicional diferente. Tá? Então, nós temos aí 2 dezenas. Lembrando que uma dezena é igual a 10 unidades. Então, se são 2, é 2 vezes 10. Ou 10 mais 10. Tá? Mas nós vamos utilizar a multiplicação para que torne nosso cálculo mais rápido. Nós temos o algarismo 2 aí, que equivale a 20 unidades, que são 2 dezenas. 2 centenas, que equivale a 200 unidades. 2 unidades de milhar, que equivale a 2.000 unidades. Então, é o mesmo algarismo 2, só que em posições diferentes, ele também vai ter valores diferentes. Vimos aí 2 dezenas, 2 centenas e 2 unidades de milhar. É um sistema de base 10, tá? Possui 10 algarismos. O símbolo 0 é usado para representar a ausência de quantidade e os agrupamentos são feitos de 10 em 10. Dessa forma, facilitando a contagem.